Biblia, la palabra de Dios, la semilla eterna de mi salvación. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Ahora la voy a leer y su poder sobrenatural, transformador, cambiará mi vida para siempre. ¡Aleluya! ¡Dí un gloria a Dios! Aleluya. Vamos a leer el texto, dice assim, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aleluya, glorias a Dios. Repiten conmigo, transferência generacional. Vamos escuchar desse lado aqui. Aqui no centro. Aqui desse lado. Todos juntos. Transferência generacional. Antes de começar a palavra, me gostaria de pedir a Debbie, não sei se projeção lo tiene, perfeito. Vamos projetar. Debbie pode explicar um pouquinho e projetamos, por favor. Vamos a apagar las luces ahora. Transferencia generacional. Nosotros tenemos un vídeo en el que muestra cómo nuestros pastores iniciaron la obra en España y uno de los primeros viajes a Brasil para contar cómo estaba siendo la obra misionera en España. Entonces vais a ver algunos vídeos de nuestros pastores hablando a las iglesias en Brasil, predicando en Brasil y llamando la atención de la gente para orar por España, porque en Brasil hay gran conocimiento del Evangelio. Incluso ahora muchos, hay tanto que algunos lo llevan de una forma superficial, no profunda como debería ser, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Brasil envió a muchos hombres y mujeres de Dios a otras naciones a predicar del Evangelio. Veremos a nuestros pastores predicando, adorando al Señor, también a nuestro pastor Diego pequeño en el piano, y ahí tenéis algunas imágenes. Transferencia generacional. Adorando en español en la iglesia que envió a nuestros pastores como bautismo del pastor Diego. Año 99. Existem cidades onde o evangelho ainda não chegou. E em
Então, aí está o grande desafio para nós, brasileiros e congregados. Hablando sobre España y sobre la ciudad, la comunidad valenciana. Estão vendo ali? Em Castellón existem 21 igrejas. Pastor predicando en un estadio, en un evento misionero. Homens e mulheres que rompem compromisso com o mundo, que abrem o coração e que dizem: eu estou disposto. Muchas gracias, un aplauso. Gloria a Dios. Bendito seja Deus. Repitam comigo: transferência generacional. É o que nós necessitamos deixar a nossos filhos e as nossas gerações. É o que estamos transferindo a vosotros, para que podais viver todo o que Deus planeou em la eternidade. Eu estava estudando sobre o tema legado espiritual. Tem que ver com a vida, com a liberdade, com o amor, com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé e com a plena, por último, a segurança eterna. Em âmbito natural, quando falamos de uma herência, nos referimos a um conjunto de coisas, ideias, tradições que uma pessoa ou geração transmite a outras gerações mais jovens. As casas, as propriedades, o dinheiro são coisas materiais. Pero a palavra de Deus permanece para sempre. Deixar uma herência material é importante e muitos padres anhelam a ser isto com seus filhos. Pero deixar uma herência espiritual que perdura para sempre é o que nós necessitamos fazer. Transferência generacional. Nosso Deus é um Deus generacional. Ele é o Deus de Merinho e Denise, o Deus de Diego e Débora, o Deus de Daniel, o Deus de los hijos de Débora quando se case e vendrão. Ele é o Deus e Senhor de las generações. E eu queria que tu entenderas isso. Não queremos ser queremos ser objetivos. Pero lo primero que necesitas entender es que Dios es un Dios generacional. Él es el Señor de las generaciones. Por ejemplo, para que podáis entender bien, la revelación de Dios a Abraham. Quiero hacer un pequeño recorrido para que tú puedas entender Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. ¿Me pueden ayudar, por favor? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor se lhe apareceu e lhe disse: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sírveme com fidelidade e leva uma vida intachable. Eu harei um pacto contigo, por meio do qual garantizo dar-te uma descendência incontável. Al oír isso, Abraão caiu o rosto em terra. Depois Deus lhe dijo: Este é mi pacto contigo, Abraão. Te haré el padre de una multitud de naciones. ¿Cambiamos? Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham,
porque serás el padre de muchas naciones. 6. Te haré sumamente fructífero. Tus descendentes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendentes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Aleluya. 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 ¿Habéis visto la manera como Dios se revela? Ele se revela a Abraão e ele disse: te vou a bendecir e hago trato contigo, hago pacto contigo, te bendigo e vou a bendecir a tus generaciones. Lo mismo Deus hace com cada uno de nosotros. Ele nos alcança, pero su propósito não é solamente bendecir-nos. Su propósito não é solamente bendecir-te. Ele quer captar, Ele quer alcançar, Ele quer chegar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus netos, a tus bisnetos. E Ele disse: te vou a bendecir hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones Deus disse que vai ser. Entonces, esta foi a revelação de Deus a Abraão. Pero aí viene a revelação de Deus a Isaac, su hijo. Gênesis capítulo 26, versículos 23 al 25. Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Aleluya. Multiplicaré a tus descendientes. Aleluya. Y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Glorias a Dios. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Aleluya. Luego, já he leído. Está aí, está aí. ¿Estás vendo? El propósito de Deus es bendecir tus generaciones. Pero hay algo que tu deves tener en cuenta. Deus disse: Abraão me obedeceu. Repita comigo: obediência. Deus não tem como bendecir a tus generações futuras se tu não lhe obedeces hoje. Se tu não levantas altar de adoração a Ele, se tu casa é ambiente de glória, se tu casa é ambiente onde o Senhor Jesucristo governa, se em tu casa há princípios de vida fundamentados em la palavra de Deus, se tu enseñas a tus hijos cada dia, enseñando a eles a palavra e sendo exemplo para eles, se vai cumprir a palavra de Deus em tu casa. Tus hijos, tus hijas, tu descendencia serão prósperos nesta terra e tendrão a eternidade com o Senhor Jesucristo. Então, a revelação a Abraão, a revelação a Isaac, aí viene a revelação a Jacob. Metendo o texto aí porque estou sem referência aqui. É Gênesis 28, pode ser? En la parte superior de la escalera estaba el Señor. Estoy leyendo Génesis 28 a partir del 13. Quien le dijo: yo soy el Señor,
Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Como el Señor se reveló? Tu abuelo Abraham e tu padre Isaac. Ele se estava revelando a quem? A Jacob. É neto de Abraham. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Aleluia! Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu tenho um pacto contigo. Te quero bendecir, pero quero alcançar tus generações. Através de ti e através de tus generações, eu vou bendecir a toda a terra. E então ele termina: não te vou deixar, não vou desistir de ti, te vou alcançar, eu vou esperar. Eu estou com meus braços abertos, não me vou desistir hasta que cumpra em tu vida o que é prometido. Diga para aquele que está a tu lado: Deus tem um pacto contigo. Ser obediente. Ele não vai desistir de ti. Ele não vai desistir de ti. Ele quer cumprir suas promessas em tua vida. Ele quer cambiar tua história. Ele quer cambiar a história de tus generações. Levanta-te e creia. Creia sua promessa. Creia sua palavra. Ele é um Deus de generações. Ele se revelou a Abraão. E quando ele se revelou a Abraão, ele já estava pensando em ti. Estava pensando em tus generações. O texto que hemos leído, o texto base, transferência generacional. E queria que tu apontaras dois fatores importantes. Primeiro, que está em segundo, em los pontos que passei, necessitamos amar a Deus com intensidade e viver sua palavra a cada dia. Repita comigo: necessito amar a Deus com intensidade e viver sua palavra cada dia. Lo temos em pantalla. Necessitamos obedecer. Necessitamos amar a Deus com intensidade. Mire o texto, Deuteronômio 6, 4 al 6. Aqui está: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. Solamente el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Repite conmigo: el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repite conmigo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mira al que está a tu lado y dile: ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dile al que está a tu lado, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Aleluia! Aleluia! Repita comigo: intensidade, paixão, desesperação por la presença de Deus. O texto está destacado. Necessitamos entender. Escucha, ó CPN. El Senhor nosso Deus, solo Ele é Deus. Ama ao Senhor tu Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com todas tus forças. Intensidade, uma paixão por la presença de Deus. Vivimos em um mundo de superficialidades, de aparências. E hoje Deus está falando contigo para que tu pongas em ordem tu casa e empeces a buscar a Deus como nunca buscaste antes. Se tu empeças a buscar a Deus como nunca havias buscado antes, vais empezar a vivir lo que Deus tem para ti de promessas como nunca havias vivido antes. Pero el texto dice, não solamente ama al Senhor, demonstra esto. E o versículo 6 disse, deves comprometer-te com todo tu ser e cumprir cada um destes mandatos que hoje te entrego. Em la Bíblia, a Bíblia habla de homens que foram sábios e deixaram um legado para a próxima geração. Pero também habla de homens que foram necios e perderam a oportunidade de transmitir para a próxima geração o que Deus les havia encargado. Há pecados em la igreja hoje. E muitas vezes, os creyentes querem a bendição sem comprometer-se com os princípios estabelecidos por Deus, sem obedecer a palavra. E na Bíblia há uma história muito interessante e quero ser muito breve para que possais entender. Jacob tuvo 2 filhos e um de los hijos se chamava Judá. E chegou um momento em la vida de Jacob Israel que Judá, ele com sua família se apartou de la comunidade onde o patriarca Jacob governava espiritualmente. E ele se casou, Judá se casou com uma mulher que não era de Israel. E teve 3 filhos. Um filho se chamou outro filho se chamou Onã, e o terceiro filho se chamou Selá. E Judá se encargou de conseguir uma esposa para seu filho maior, A esposa se chamava Tamar. E disse a Bíblia que o hijo de Judá
era perverso, era impio, era pecador, era alguém que não honrava a Deus. E ele era tão malo, tinha um coração tão malo que diz que Deus o matou. Então Tamar se quedou viúva. Em aquele entonces, de acordo com a tradição, o hijo menor devia casar-se com a viúva para levantar descendência. Então, Judá entregou a seu filho Onã, entregou Tamar a seu filho Onã. Pero tampouco Onã temia a Deus. Então, quando Onã, como marido de Tamar, tinha relações com ela, ele não permitia que o sêmen estivesse em Tamar, sino que o tirava em terra. Isto foi tão grave que disse também que Deus o matou. Então se quedou o terceiro filho, Selá. Pero Judá pensou: esta mulher é um matador de maridos. Se entrego meu filho Selá a ela, lo vai matar. Pero Selá era pequeno. E Judá planeou o seguinte: vou dizer para ela que volva à casa de seu padre. E quando Selá cresça, eu já me ouvido da história e não digo nada mais, e nos quedamos assim. Mira que coisa interessante. Significa vigilante. Repitam comigo: vigilante. Vigilante. Onã significa forte. Repitam comigo: forte. Fuerte. E Selá significa petição. Repita comigo: petição. Petición. Não é suficiente que tu tengas o nome de creyente. Lo importante é que tu vivas verdadeiramente a fé em Cristo Jesus com uma vida que glorifique ao nome do Senhor. Não sei se parece que esse lado aqui não entendeu. Deus não busca pessoas que vivam uma aparência. Deus não aceita a doble vida. Deus quer o coração. E aqui nós temos algumas enseñanças sobre os pecados de los creyentes hoje. Vivimos uma geração que creio é uma das gerações mais privilegiadas de todos os tempos. Pero os creyentes não valoram isso. Não entendem isto espiritualmente. E por isso perdem a bendição do Senhor. Então, hace falta estar conectado. Repitam comigo: conexão. Conectado a los planos de Deus. Conectados a la palavra de Deus, conectados a lo que Deus te está falando hoje. Não vengas para aqui um domingo pensando que é suficiente e que isto, naturalmente, fazendo isto, tu vais cumprir uma obrigação religiosa. Deus não busca religiosos, Deus busca adoradores. O Padre busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade, que sejam apaixonados por sua presença, que meditem em sua palavra dia e noite. Então necessitamos, com intensidade, de acordo com o texto, viver a palavra do Senhor cada dia. Pero segundo lugar, o terceiro, em los pontos que passamos para a mesa, necessitamos transmitir
esta palavra de Deus que cambiou a história de nossas vidas, necessitamos transmitir com intensidade a nossos filhos e deixar-lhes legado. Juntos, 1, 2 y 3. Necesitamos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos con intensidad y dejarles un legado espiritual. E agora les explico. O texto diz aqui. Leia para mim, por favor, Debbie. Deuteronômio 6, 6 a 9. Con el transcurso del tiempo, Judá, Deuteronomio 6, 6 a 9. Vale. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Estás vendo o texto? Repita comigo: intensidade. Intensidade, porque aqui há algo assim muito profundo, porque disse o versículo 7, repite-se-los a tus hijos uma e outra vez. Uma e outra vez. Por la manhã, ao meio-dia, por la tarde, por la noche, uma e outra vez. Pero eu pergunto, quem não está apaixonado por la palavra de Deus e por la presença de Deus, tem autoridade para fazer isso? Por isso, em primeiro lugar, tu necessitas pedir ao Espírito Santo que genere paixão em tu coração. E aí diz o texto: habla de ellos em tus conversações, quando estés em tu casa, quando vayas por el camino, quando te acuestes e quando te levantes. Átalos a tus manos e llévalos sobre la frente como um recordatório. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa e sobre las puertas de la ciudad. Repita comigo: dia e noite. Día y noche. Intensamente. O compromisso de transmitir a nossos hijos lo que Deus nos entregou. Eu me acordo que Diego e Débora eram pequenitos. Cada noite, que hacíamos cada noite? Cada noche mis papás, antes de ir a dormir, nos contaban historias de la palabra de Dios, de la Biblia, de José, de Daniel, de David. Ahora hacen lo mismo con su nieto cuando tienen la oportunidad de estar juntos. Mi papá empieza a contar la historia de David y Goliat, pero el problema es que no le ayuda a dormir porque empieza: entonces David levantó las piedras y Daniel se pone y la derribó al gigante. Yo recuerdo hasta el día de hoy esos momentos. Transferir lo que Deus te entregou a tus hijos é algo muito poderoso. Não tenéis ideia. Não tenéis ideia. E então, les cuento. Os acordar de Onã. Que Onã hacía? Tinha a relação íntima com sua esposa e tirava el semen a la tierra, tiraba la semilla. Em outras palavras, que hacía Onã? ¿Sabéis lo que ele hacía? Queria o placer, pero não tinha compromisso. Queria desfrutar, placer. Vivimos em uma sociedade assim. A gente quer o placer, pero não quer o compromisso. A gente quer as bendições,
pero não sigue os princípios. E não sei se estou falando com alguém aqui assim, pero o Senhor não está aqui para acusar-te. O Senhor está aqui para restaurar tu coração, para cambiar tu história, para generar hoje em tu coração uma paixão tão grande por Ele, que te vai impactar a ti, vai impactar tus hijos, vai impactar tus gerações. É tempo de que a igreja desperte e que seamos sérios com Deus. Quizás esta palavra não é a palavra para que tu salgas gritando, pero quizás seja a palavra para que tu salgas chorando, quebrantado e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me, Senhor, bendice-me, Senhor, porque eu quero obedecer a mis hijos e a los hijos de mis hijos. Não sei com quantos o Senhor está hablando en esta mañana, pero eu profetizo em el nombre del Senhor Jesús que tu te levantas e te manifestas como alguém como nunca antes, apaixonado por el Senhor. Lo mais grave de toda esta história de Onã, de podéis sentar. Lo mais grave é que havia uma promessa para Judá. Era a tribo de Judá. E havia uma promessa para Judá. E qual era a promessa que havia para Judá? Gênesis 49:10 diz assim: El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Poderoso, verdade? Aí tu vais a Apocalipse capítulo 5, versículos 4 e 5. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Que poderoso! A ver, havia uma promessa gloriosa para a tribo de Judá. Onã, Selá não entenderam o propósito de Deus e perderam a bendição. Pero o texto mais adelante disse, podeis estudar a história, que Tamar se quedou embaraçada de melliços. E disse que quando ela foi dar a luz, a parteira viu que um tinha a mão para fora. E quando tinha a mão para fora, disse que ela puso um cordão em la mão deste. Pero a mão se puso para dentro novamente, porque o outro que estava correu o outro para dentro e saiu primeiro. E el que saiu primeiro tuvo el nombre de Fares. Repita comigo: Fares, abridor de caminho. Abridor de camino. Eu queria dizer-te nesta manhã que o Senhor te está levantando como um abridor de caminho. Há promessas que Deus já desatou em la eternidade sobre tu vida, pero te está esperando que tu te levantes como Fares, como um abridor de caminho. Agora escute-me bem. Chamamos a um matrimônio para subir aqui em el altar, quando estava começando, e seguramente haveis visto, e hemos orado por eles. Minha esposa disse: necessitamos orar por eles, porque suas filhas estão em el altar.
pero ellos necesitam estar llenos del Espírito Santo para preservar la bendición sobre la descendencia. Y el Señor me dio una palabra para decirles que quiero dar a vosotros, que cuando no tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, somos tímidos y miedosos, nos quedamos con la cabeza baja, como el avestruz, metemos la cabeza en el agujero, pero cuando el Espíritu Santo ven sobre nosotros, nos levantamos como abridores de camino para nuestros hijos y para nuestras generaciones. ¡De un aleluya!